Olá, seja bem-vindas ao Escolhas com Diane Arraes. Mulheres protagonistas que estão fazendo a diferença no estado do Rio de Janeiro. Histórias inspiradoras. Se você quer conhecer, vem com a gente. Hoje nós vamos ter a honra de receber aqui, e aí eu vou falar o principal título dela. Ela é minha amiga super profissional, Aline Inglês, especialista em políticas públicas, superintendente de articulação institucional da Secretaria de Estado da Mulher, e também a Fernanda Maynier, procuradora do Estado, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade de Gênero da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e também assessora-chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Estado. Muito prazer em receber vocês aqui, Aline e Fernanda. Prazer é nosso. Prazer imenso, Diane, estar aqui com você hoje. Gente, mês de março. Então ainda dá tempo, passou o dia 8. Eu sei que vocês têm muitas histórias para contar de muitas construções que vocês têm feito em nosso estado. Mas antes eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Porque por trás de cada profissional tem uma mulher que lutou muito para chegar onde está hoje. Essa construção é uma construção que tem muitas histórias e eu quero conhecer um pouquinho de vocês. A Aline tem uma construção que envolve a cidade de Teresópolis, nossa querida Terê. Verdade. Conta um pouquinho, Aline, assim, da sua história, da sua trajetória, enquanto uma das maiores gestoras públicas desse estado, onde eu passo, que eu tenho a oportunidade, eu faço esse relato, é uma das maiores e melhores gestoras públicas do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida, e que contribui muito em diferentes temáticas por onde ela passa, para a construção de um estado muito mais justo. Aline, conta um pouquinho da sua história pra gente. Diane, elogio seu, é sempre super bem-vindo. Agradeço muito o carinho, agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Eu tenho uma história com Teresópolis, né? Morei aqui 2 anos nos tempos de adolescência, né? Ontem. Praticamente ontem. A gente lembra tudo com muita clareza, né? Então, assim, morei um tempinho aqui em Teresópolis, foi uma experiência maravilhosa, né? Fiz alguns amigos, algumas amigas em particular, né? Que eu levei pra vida. Enfim, e segui, né? Meu percurso, né? Enfim, estudando, fiz psicologia na UERJ, mestrado, doutorado na Fiocruz, acabei, né, enveredando aí pelas políticas públicas, me apaixonei, né, pelas políticas públicas e fazendo, por meio de concurso público, né, entrei no estado do Rio de Janeiro e passei por algumas áreas, né, como assistência social, né, onde a gente teve o prazer de se conhecer, passei pelas áreas de direitos humanos, educação, passei também pela gestão central do estado e hoje, com muita felicidade, com muita honra, né, eu faço parte da equipe da Secretaria de Estado da Mulher. Foi um convite da nossa secretária maravilhosa, Heloísa Guiar. Um beijo para Elo e gratidão por Elo ter encaixado na agenda aí um tempo para disponibilizar essas profissionais para estarem com a gente no Escolhas hoje. Elo é a secretária certa no lugar certo, eu diria, né? Eu acho que ela é uma gestora incrível e ela tem dado muita autonomia para a gente trabalhar. A Secretaria de Estado da Mulher, na verdade, é a primeira secretaria, né, de Estado da Mulher, especificamente para cuidar da pauta das mulheres, né, no governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente existe, na verdade, desde o ano de 2023, né, foi um compromisso do nosso governador com a militância feminina, com as ativistas femininas, no sentido da gente ter um órgão específico, né, para cuidar dessa pauta. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a gente tem mulheres em posição de poder. Então, quando você tem uma secretária cuidando da política para a mulher, você tem ali em pé de igualdade, discutindo na mesma mesa, com todos os outros secretários e diretamente com o governador, o que é importante para nós, o que é importante para a pauta das mulheres. Isso faz toda a diferença. Primeiro porque a Elo, ela conseguiu montar um time de muito respeito. De qualificação técnica, não é encaixe político. A gente ali está trabalhando com mulheres de peso, mulheres que estudam a temática e que têm feito diferença, porque a gente só consegue fazer diferença se a gente se posiciona no lugar certo, mas com a qualificação necessária para poder brigar por esse espaço, porque ainda é preciso brigar, né, Fernandinha? Conta um pouquinho da sua história enquanto Procuradora-Geral do Estado. Não.
do Estado. Procuradora do Estado. Procuradora do Estado, desculpa. E assim, na procuradoria, né? Como que isso faz diferença? Porque é um ambiente ainda muito masculino. Muito. Conta pra mim a sua experiência, como foi chegar até aí. Bom, eu sou procuradora do Estado há 24 anos, né? Estudei na UERJ, me formei. Logo em seguida fiz concurso, fui aprovada. E é uma casa, ainda hoje, majoritariamente masculina, né? Nós somos apenas 1/3, né, de mulheres procuradoras na casa. Nas instituições de justiça em geral, a maioria segue sendo de homens. No estado do Rio de Janeiro, as outras instituições ou têm maioria mulheres, como Ministério Público e Defensoria Pública, ou tem um número mais próximo, como o Tribunal de Justiça, que entre os tribunais de justiça do Brasil, se não é o mais, é um dos que tem mais participação feminina. E a nossa Procuradoria, infelizmente, está ainda um pouco na contramão, né, com essa desproporção. Num estado que é majoritariamente Feminino, né? É o estado que tem mais, né, mulheres, né? Proporcionalmente. 52,8%. Na nossa Secretaria de Habitação, que é onde eu faço parte lá e estou como subsecretária, assim que a gente chegou, era uma procuradora mulher, doutora Gabriela, maravilhosa, linhadora e batia de frente mesmo quando precisava, técnica. E agora vocês estão com a Fabiana, que é uma grande amiga. A gente está nesse período de mudanças, né? Chegando, aí voltaram os homens. Mas a doutora Gabriela tem feito muita falta. Porque, diante dos posicionamentos, quando a gente discute política pública habitacional, e a gente está falando de construção de unidades habitacionais, majoritariamente para mulheres, mães solos. Então, óbvio que a gente tendo uma procuradora mulher, dentro da temática, quando a gente vai discutir critérios de elegibilidade, uma procuradora mulher faz diferença nessa discussão. Mas conta um pouquinho da sua história, doutora Fernanda. Então, eu sempre gosto de contar a minha história a partir da minha maternidade, né? Eu fui, para a minha geração, né? Eu fui mãe aos 27 anos. Então, eu tenho uma filha de 22 e uma de 17. E a partir desse olhar, né, da maternidade, eu pude começar a ver o mundo e a sociedade de uma outra forma, né? Tanto no meu papel como cidadã, quanto no meu papel como procuradora do Estado, né? Como operadora do direito. E as minhas duas filhas tiveram necessidades alimentares especiais, tinham alergia alimentar. Eu precisei fazer dieta para amamentar minhas filhas. A alimentação delas precisava ser diferente, porque, caso contrário, elas tinham reações alérgicas, inclusive, né, a mais nova com risco de morte. Passei por isso na minha primeira gestação. E com risco de anafilaxia. E com isso eu fui percebendo todas as dificuldades, mesmo com todos os meus privilégios, né, de poder acessar uma rede de saúde diferenciada e etc. Ainda assim eu fui encontrando dificuldades e fui conhecendo outras mulheres, outras mães, né, nessa caminhada, com as mesmas dificuldades maiores ou menores, né, a partir da história de cada uma. E o quanto que a mulher, né, que por conta da nossa cultura, né, de que cabe somente à mulher, né, o cuidado com os filhos. Que já naturalmente é sobrecarregada, porque a gente não fala mais em dupla jornada, né? A gente fala em múltiplas jornadas, né? Porque a gente tem que cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, quando a gente estuda, dos nossos pais, né? Que já estão ficando mais velhos. O nosso autocuidado, né? Quando dá tempo, a gente também precisa desse olhar, né? Hobby é o que fica lá no finalzinho ali. Que é isso mesmo? E quando você tem uma criança com uma necessidade especial, alimentar ou outro tipo de necessidade especial, essa sobrecarga se acumula de uma forma, né, ainda maior ainda, né? E não é incomum, muito ao contrário, né, a gente encontrar em muitas dessas mulheres, não foi o meu caso, mas assim, muitas dessas mulheres sozinhas de fato, né? Quanto que, né, a quantidade de mães solos, né, que com pais ausentes ou presentes, mas de uma forma muito incipiente, né, elas precisam lidar com aquilo. A partir dali, para esse olhar da política pública, eu me reuni com um grupo de mães para buscar uma legislação que nos ajudasse em relação à lista de ingredientes dos alimentos. Gente, que bacana!
que dissesse pra gente. Tem que ter tempo pra fazer isso, tá? Ela tinha acabado de ser mãe. As minhas amigas costumam dizer que eu tenho aquele um dos concursos mais difíceis do Brasil. Aquele reloginho da Hermione, sabe? Do vira-tempo do Harry Potter. Porque todo mundo pensa, eu não sei como é que você dá conta. Eu falei, nem eu. A gente não sabe, aí tem que mas os pratos caem, tá? Os pratos caem. A gente seguram muitos, mas muitos caem. Então essa coisa de que a gente dá conta de tudo é mentira. É mentira. A gente não dá conta de tudo em uma hora. Não existe equilibrar pratos, porque você tem mãos. Uma hora o prato cai, assim, né? E a gente chora porque o prato caiu, e se sente culpada ainda. Exatamente. E aí, então, esse grupo de mulheres se reuniu, mulheres mães, para buscar uma legislação junto à Anvisa, que é a nossa agência, né, nacional de regulação, que toma conta dessa parte, que regulamentasse, então, que os rótulos dos alimentos trouxesse uma lista de ingredientes clara, que a gente pudesse ler, pudesse entender, né, pudesse enxergar, né? Tô vendo aqui se ele pode, né, ou não. E tem lá, por isso que vocês encontram hoje nos alimentos, aquele assim, alérgicos, contém leite, contém soja. É oriunda dessa história de luta. Dessa história de luta dessas mulheres. Mães. Que bacana. E aí, a partir daí, eu passei a olhar da alimentação saudável, adequada, né? Da dificuldade que a gente tem, alimentação escolar, né? Eu comecei a lidar com situações de crianças que eram impedidas de frequentar a escola, porque as escolas se recusavam a receber aquelas crianças que tinham uma necessidade alimentar especial. Então, assim como a gente tem o caso das crianças com necessidades especiais, também tem essa invisibilidade em cima dessas crianças, e especialmente dessas mães. Então, crianças com diabetes tipo 1, que precisam ter uma alimentação regrada, porque senão fazem, né, o pico de insulina. Precisa ter uma vigilância, tem toda uma estrutura, um acolhimento crianças diferenciado. Com doença celíaca, crianças alérgicas alimentares, que não tinham esse acesso, que tinham muitas vezes o acesso negado em escolas públicas, em escolas particulares. Quando a gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é executado de forma tripartite, né, porque a nossa educação é assim, e é um programa reconhecido mundialmente, né, como um dos melhores, como um exemplo de política pública, tinha essas invisibilidades. Mas como se dava na prática. Né? Então, a partir dessa minha experiência de vida, eu me especializei em Direitos Humanos pela PUC. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a trajetória dessas mulheres em busca dessa inclusão e as políticas públicas que são feitas e o papel das instituições na execução dessas políticas. E, a partir daí, né, nesse meio tempo, a Procuradoria-Geral do Estado, né, tendo esse olhar, porque a gente passou pela época da pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo. Né, intensificou desigualdades, né, entre homens e mulheres. Acho que aquilo que já acontecia, de repente a gente passou a ter um olhar para que não é que essas coisas surgiram em 2020, né? Mas elas ficaram mais patentes, né? Elas ficaram expostas de uma forma. Nós estávamos na Secretaria de Assistência, né? Logo num período pós ali, pandemia, imediatamente pós. A discussão da segurança alimentar, ela tomou um outro rumo, o quanto que as escolas fechadas, né? Por necessidade, sim, né? Porque havia interferiu na questão de saúde dessas crianças, de alimentação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o único lugar que a criança mas a refeição é na escola. É na escola, verdade. Né? Então, a alimentação, ela não é só para matar a fome, né? Ela é cultura, ela é pertencimento, ela é educação, né, de hábitos, de autocuidado, né? É afeto, é a comensalidade de você estar reunido, né? Numa mesa comendo. Então, assim, é muito mais... É um direito, né? Um direito humano a alimentação. Então, ali, acho que isso tudo ficou assim, muito patente, essa diferença entre as mulheres, porque as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas, porque não tinham onde deixar os filhos, né? Muitas vezes, né, numa situação, claro, de um pouco mais de privilégio, ainda assim, os maridos se trancavam recentemente, a gente até numa aula, né, o professor falando na época da pandemia eu me trancava no escritório, ficava lá dando minhas aulas, trabalhando, mas a mulher estava lá, eu me lembro assim, né, você tá numa reunião, mas a panela de pressão tá lá apitando e a criança tá gritando e não sei o quê, e a máquina de lavar, e você pega um intervalo para ir
E a panela de pressão sozinha, a gente né? Podia... Porque tudo era robô, né? Fazendo. Isso porque a gente podia ficar em casa, né? Fora aquelas mulheres que precisavam sair para trabalhar, não tinham com quem deixar os filhos, enfim. Então, a pandemia trouxe isso tudo. Então, assim, todas as instituições foram afetadas com isso, todas as pessoas. Então, eu acho que as questões de gênero nessa época ganharam uma projeção. Ganharam uma projeção, grande. Não só de gênero, né? Mas outras questões, né? Também relativas à raça, desigualdades. E a Procuradoria do Estado, então, assim, atenta a essas questões e aquilo tudo que, né? Ela criou alguns mecanismos, né, de internos onde a gente pudesse lidar com essas questões. Então, num período de 2021, foram criados o Laboratório de Qualidade de Vida, a Comissão de Enfrentamento ao Racismo Institucional e Estrutural e a Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero. Para a gente ter esse olhar, né, para dentro da casa, de forma que a gente pudesse olhar essas desigualdades e olhar o que estava acontecendo e propor, né, mudanças políticas, enfim, dentro desse acolhimento dentro da instituição. E aí, doutora Fernanda, preciso fazer um parêntese, porque na gestão pública, quando a gente vai discutir gestão pública em diversas temáticas, e a gente fala assim, aí tem a famosa frase, o processo está na procuradoria. E aí, essa é uma frase muito famosa, né, na gestão. Diane. E fala assim, tá na procuradoria. E aí as pessoas sempre começam assim, ih, agora ficou lá. E agora vamos ver quantas laudas vão chegar, o que vai vir de exigência. E a gente fala isso de uma forma, às vezes, muito pejorativa na política, porque aquilo está atrasando, porque, obviamente, a gente trabalha com urgências o tempo todo na gestão pública, né? Às vezes por falta de planejamento, às vezes por um histórico mesmo de urgência da prestação desse serviço público que chegue na ponta, que chegue até, às vezes, um município. Então, a gente às vezes usa isso de forma pejorativa. Então, trazer esse seu olhar enquanto procuradora e um trabalho interno de sensibilidade, de acolhimento às demandas e às temáticas, muda essa ideia. Você entende que o procurador não está ali replicando, não está ali no IA, replicando ali e fazendo pareceres porque estão tirando da cabeça deles. Não, eles são embasados em comissões temáticas que estão estudando temas de forma profunda e temas que são transversais em todas as políticas públicas, né? E, então, eles têm uma história pessoal ligada à pauta também. É isso, ouvir esse relato traz tanta alegria e humaniza tanto a gestão. Exatamente. Então, assim, eu quero te agradecer por esse relato, porque isso acho que muda, né, essas frases pejorativas que a gente tem, às vezes, com parecer demorado. É a palavra, eu acho, de humanização, né? Então, eu faço aqui um agradecimento especial ao nosso ex-procurador-geral, Bruno Dubê, que era o procurador à época e que proporcionou essa mudança na instituição. Né, com Foi esse olhar. assim que eu conheci Inclusive, a doutora fica Fernanda. aqui a dica, né? Ele lançou ontem o livro chamado A História de Serafina, se eu não estou enganada. Gente, ó, jabá que é permitido, porque quando é coisa boa, a gente faz jabá mesmo. Aí, depois a gente manda... A gente bota lá no link. E tudo mais, recomendo super. Que conta um pouco dessa história. Mas aí, continuando. Então, a Procuradoria, a partir de 2021, e aí, trazendo agora, então, um pouco para a questão do gênero, né? Que é, inclusive, o tema do nosso encontro aqui. Então, em 2021, a comissão foi criada. À época, a procuradora do Estado, Nathalie Giordano, assumiu a presidência e eu a vice-presidência. E a partir dali a gente começou a olhar para dentro da casa. E, tipo assim, o que a gente vai fazer, né? A gente não sabe, né? Começamos agora. Vamos ver com quem já fez. Conversamos com a Defensoria Pública, conversamos com a AB Mulher, fomos vendo como as outras instituições estavam trabalhando. E a primeira coisa que a gente falou, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber quais são as questões. Então, a gente fez uma pesquisa interna que tinha 3 focos. O foco das mulheres em espaço de poder, né, e no ambiente de trabalho em si, como elas estavam se vendo, quais eram as dificuldades, quais eram as questões. O outro foco era o enfrentamento ao assédio, que a gente sabe que é uma questão que faz parte de todo e qualquer trabalho, desde que o mundo é mundo. Não é uma coisa... Né? Agora, hoje a gente tem um holofote. Hoje a gente fala disso, sobre esse tema, que a gente tem. Mas não é algo que a gente tem que pensar assim, né? Assim, é algo importante, algo que precisa ser enfrentado, que precisa ser feito,
Mas, assim, não é pensar que a gente está expondo uma ferida e etc., né? Porque isso está em todos os lugares. Todas as instituições. Todos os lugares públicos e privados, permeia a nossa infelizmente. cultura, O que a gente tem que fazer agora é, sabendo que isso está assim, o que a gente vai fazer e como a gente vai prevenir, como a gente vai melhorar e como a gente vai... Então, esse era o outro foco. E a gente sabe que, nesse caso do assédio, tanto sexual quanto moral, as mulheres são as maiores vítimas. Sem dúvida. E o terceiro pilar dessa pesquisa era justamente a questão da parentalidade, da maternidade. E aí, a partir daí, a gente começou... Era uma pesquisa, assim, claro, que hoje a gente olhando, a gente vê que a gente poderia ter melhorado aqui, poderia ter feito ali, mas, assim, ela deu tanto subsídio para a gente entender a instituição. E aí a gente foi percebendo que as questões que a gente tinha também não eram muito diferentes das questões que a gente já encontrava em outros lugares, que já tinham realizado esse trabalho. Porque é isso, a gente também não está inventando a roda, né? A gente está pegando, trocando experiências, trazendo, adaptando para as nossas realidades, melhorando aquilo e repassando. E nisso de repassar, foi aí que a gente fez a nossa sala de apoio à amamentação, que foi a primeira, né, de um órgão do Sistema de Justiça do Estado e está sendo replicada. A Secretaria inaugurou agora dela. Semana passada. Lindo demais. A gente vai falar. Né, a gente vai falar mais à frente das ações disso. aí que vocês estão executando. E coincidiu, né, em 2023, com a Secretaria de Estado da Mulher, e a Aline já falou da importância da gente ter uma pasta dedicada, né, a esse tema. Para esse olhar. E a gente, então, se uniu num acordo, né, de cooperação, de forma que a gente pudesse contribuir. Né? Então, aquele olhar inicial da gente olhar para dentro da casa, que continua, ele cresceu, e agora a gente também, como órgão central, porque aquilo que você falou, como órgão central do sistema jurídico, né, que orienta a administração pública... Transversalidade dessa política. E a gente brinca... E essa integração potencializa as ações de todo mundo, eu acho. A gente tem processos lá na secretaria que estão na pauta ambiental, que estão na pauta de segurança, de saúde, de habitação. Essa semana, sabe onde a gente está? Assim que a gente inaugurou, né, com o advento da Secretaria, com o ressurgimento da Secretaria de Habitação de Interesse Social no Estado, que foi bem próximo ali à Secretaria da Mulher também, verdade, né? A gente nasceu quase junto. Vocês renasceram e a gente nasceu. E vocês nasceram. A primeira resolução do nosso secretário, Bruno Dauaire, foi uma resolução onde obrigava em todas as obras públicas do Estado, política afirmativa para mulheres, obrigatoriamente 5%, minimamente, eu falo isso para todos os nossos empreiteiros lá, minimamente 5% de mão de obra feminina na obra mesmo, ali na mão, na massa. Maravilhoso. E agora, nesse mês de março, a gente está fazendo o Blitz da Mulher. A nossa equipe de comunicação está batendo em todas as obras, porque a gente vai depois chamar a Secretaria da Mulher para ver a questão do selinho que a gente vai entregar, mas só para quem estiver cumprindo a resolução, e quem não está cumprindo internamente, a gente está fazendo procedimentos administrativos de cobrança e de mudança da realidade. Vai prestar serviço público para a gente, está aqui contratado, tem que cumprir a resolução, minimamente. Mas quem cumpre mais, a gente ganha, a gente dá parabéns e a gente incentiva, mas a gente está nesse mês fazendo. É preciso políticas afirmativas ainda, né? E aí, a partir daí, a gente teve uma mudança de gestão e aí a importância, eu acho, do reconhecimento desse tema dentro da casa, né? Então, é uma política institucional da casa. Então, o Procurador-Geral Renan Saad, né, com apoio 100% para a questão. Então, assim, nós temos a continuidade do trabalho, que é isso, né? É uma coisa... o mandato, né, da Procuradora Nathalie terminou, eu assumi a presidência, então, no ano passado. E, assim, quando eu sair, outra vai assumir e assim por diante, porque a gente quer que seja algo permanente, né? Algo que esteja integrado, independente das pessoas que estão ali. A sua trajetória foi abrindo caminhos para que isso acontecesse, porque talvez de nada adiantaria uma procuradoria completamente fechada para essa temática, onde não tivesse tido nenhuma comissão, nenhuma discussão interna, nada, e de repente surge uma Secretaria da Mulher, ia ser mais uma secretaria, mais uma política administrativa ali na gestão processual, e não é isso. A Procuradoria já tinha um terreno, ela já tinha uma capilaridade ali da temática, então, obviamente, a coisa flui de forma diferente, né, Aline? Você consegue ver isso na gestão, na aplicação da gestão? E aí daí veio, né, o convite da Secretaria, né, da Elo e da Aline,
para assessoria jurídica, que a gente sabe que é um cargo, né, de procurador do Estado. Eu que estava ali, né, há 22 ou 23 anos, eu brinco, né, no balcão do fórum, porque eu era uma procuradora de contencioso. Passei para consultoria, mas trazendo essa experiência, expertise, né, dos estudos de gênero que eu faço e que eu continuei fazendo e continuo fazendo. Pessoais. E podendo apoiar e orientar juridicamente, né, a secretaria nas suas políticas públicas. E a gente, quando precisou de uma procuradora, onde a gente foi buscar? Na comissão de gênero da PGE, claro. É o terreno que está aberto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lá na secretaria da Elô, vou chamar de secretaria da Elô com carinho, né? Homem é cota? Homem é cota. Com certeza! Com certeza. Eu acho que a gente tem visto, Diane, assim, eu diria que um ciclo virtuoso. Eu estava conversando com a doutora Fernanda agora, vindo no carro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade aí para a política da mulher. Eu acho que ninguém mais questiona o quanto é importante que a gente tenha Secretaria da Mulher, políticas específicas para a mulher, né? Eu acho que isso é visível e a gente vai gerando, de fato, um ciclo virtuoso. Então, quando você tem uma instituição como a PGE, por exemplo, promovendo uma comissão de gênero, você acaba criando ali na outra instituição, opa, isso é bacana, eu quero fazer também aqui na minha. Aí vem a Defensoria, faz uma igual. A gente tem uma Secretaria hoje de Estado da Mulher, Diane, o que a gente percebe também em relação aos municípios. Então, assim, desde que a gente passou a existir enquanto secretaria no âmbito estadual, os municípios começaram a criar também os seus órgãos gestores da política para a mulher. Muitos começaram a implementar secretarias municipais da política para a mulher. Então, hoje, a gente praticamente triplicou o número de secretarias municipais de política para a mulher no Rio de Janeiro, né? Nos nossos 92 municípios. Hoje a gente já está chegando a 25 secretarias municipais da política para a mulher. Isso é muito bacana para a gente. Então, assim, ações como, por exemplo, né, ela mencionou a criação da sala de apoio à amamentação, né? A PGE foi a primeira, veio a Defensoria, Tribunal de Justiça. A gente, no prédio onde a gente está hoje situado, no edifício Estácio de Sá, a gente, numa parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Planejamento, nós implementamos uma sala de apoio à amamentação, né? Tem outra sala já no forno para sair, né? Então, é o governo reconhecendo a importância de dar o apoio, de promover políticas realmente de equidade, né? Porque a gente entende que a questão da maternidade/paternidade, a parentalidade, é uma responsabilidade de ambas as partes, homens e mulheres, e muito também do poder público. Então, a gente precisa também falar de políticas públicas e políticas também formuladas no âmbito da instituição para que, de fato, homens e mulheres estejam ali em pé de igualdade na hora de serem promovidos, né, na hora de exercerem seus cargos, suas funções. A gente precisa, primeiro, acho que mudar essa cultura, né, mudar essa cultura no sentido de uma maior igualdade na distribuição de tarefas, na distribuição das responsabilidades, em particular na questão do cuidado. Mas a gente precisa também, enquanto poder público, porque todas nós aqui somos, né, servidoras públicas, então, enquanto representantes, vamos dizer assim, né, do poder público, a gente tem esse compromisso de pensar em políticas públicas, em políticas de Estado com E maiúsculo, né, onde a gente consiga, de fato, dar as condições que essa mulher precisa para que ela consiga ter, né, os avanços na carreira dela, possa ter a autonomia econômica tão necessária para que essa mulher não entre numa situação de violência ou, caso ela entre, ela tenha condições de sair dessa situação. Então, Aline, mas para que isso aconteça, hoje a gente tem... eu recebo muito relato na minha rede. Estou em um ambiente em que tem um ambiente... habitação de interesse social. Grande parte da nossa equipe, eu falo com muito prazer, né? Que o Bruno, assim como a Elô, ele dá muito espaço para que a gente construa a nossa equipe e a gente tenha autonomia de trabalho. Eu falo que o número de assistentes sociais, psicólogos, engenheiros e arquitetos é o mesmo dentro da Secretaria de Habitação hoje. Então, a gente tem toda uma pegada social, tem paridade de formação. Hoje, quase que uma paridade de gênero também na equipe. Era um ambiente muito masculino, mas é um desafio. E eu recebo muitas nas redes, quando a gente posta, né, nas nossas redes pessoais, aquelas reuniões que a gente faz de trabalho, onde tem um mesão na gestão e tem lá só eu de mulher.
E aí, às vezes, eu sei que vocês enfrentam isso também nas diversas reuniões que vocês realizam, quando não estão dentro da secretaria, Exato. só você de mulher. E aí vem na rede, alguém fala assim, nossa, que orgulho te ver ali. E aí eu sempre respondo, orgulho maior vai ser quando estivermos em números iguais ou em números maiores que os homens naquela mesa. Ainda assim é uma batalha travada. Vocês concordam comigo que, para que tudo isso que você falou, para que a gente promova de fato todas essas discussões na política pública, que não seja algo obrigado, né? Algo no mês de março que a gente vai discutir isso. Não, mês de março Para tem que ser o seja ano isso, inteiro. as mulheres precisam ocupar mais cargos de poder dentro da gestão pública. Então, isso é fundamental. É isso. Vocês concordam comigo? Totalmente, Com certeza, 100%. com certeza. Mulheres- Representatividade feminina é muito importante. É muito importante. E a gente tem visto isso. Quando você tem uma mulher num cargo de poder, você inclusive está dizendo, você está sinalizando para as meninas mais jovens que elas podem também chegar nesse lugar. Né? Então, é o exemplo. A coisa do exemplo é muito importante. E outra coisa, quando você tem uma mulher no legislativo, quando você tem uma mulher num cargo de poder no executivo, uma secretária, uma prefeita, né? Você vai ter ali uma pessoa que entende o que as mulheres passam, as dificuldades, as diferenças, né? As questões que são postas, que são dados de realidade, e ela consegue ter um olhar mais específico para as questões que as mulheres enfrentam. Então, na hora de construir aquela política pública, ter esse olhar feminino é muito importante, é muito importante. E a gente tem percebido isso no nosso dia a dia, na Secretaria da Mulher. A gente tem mulheres no Legislativo, a gente vai ter uma produção muito maior de legislações voltadas para as mulheres, né? Querendo justamente igualar aí esse jogo. Eu lembro quando eu cheguei numa obra, e aí eu falei assim, não deveria ser um olhar da mulher, mas foi. Nós temos esse olhar muito voltado para a questão do cuidado com os filhos, cuidado com os pais, cuidado com a casa. E aí eu lembro quando eu cheguei, a gente estava prestes a entregar uma das 40 unidades habitacionais no município aqui vizinho, e todo mundo muito feliz com a obra, e eram sobrados, que a gente chama de sobradinhos, né? Então tinham casas em cima, casas embaixo. Aí a primeira coisa, quando eu cheguei, estava fazendo já a vistoria, tá tudo certo, os engenheiros chegando, tá tudo tranquilo, tudo certo, tem só uns acertos para fazer ali de pintura, a instalação do parquinho, né? E tô eu olhando para cima, tô olhando com o olhar de assim, eu estou vindo morar aqui. Qual é a primeira coisa que eu vou ver quando eu vou morar aqui? Quando eu olhei o parapeito baixo, a primeira coisa que eu olhei, eu falei, você tem que botar a tela. Aí eu olhei, aí fui olhar, crianças. porque a gente pensa nas crianças. Aí fui olhar o contrato, não tinha previsão de tela. Fui no setor de projetos, falei, olha só, os projetos precisam sair daqui Prever tela. prevendo tela. A gente está falando de majoritariamente mulheres que vão receber essas unidades, mães solos, com 2, 3, às vezes 4 crianças pequenas, e não tem tela. E até a gente instituir condomínio, e esse condomínio comprar tela, aconteceu algum acidente com alguma criança. Aí eu lembro que eu olhei, não estava previsto no contrato, eu falei, mas vamos ter que resolver. E a empresa, naquele momento, gentilmente falou assim, isso vai ser uma doação da empresa e nós vamos colocar a tela em tudo. Desculpa pela falha. Eu falei, não, a falha foi do projeto. Na verdade, isso não foi... Porque esse olhar da mulher na gestão, ele olha para uma outra mulher que vai receber a política pública, né? Não é um olhar só de eu tô fazendo e eu preciso entregar. Não, quem vai receber? Esse olhar atento de uma mulher faz diferença. Faz muita diferença, mas aí eu vou aqui trazer algo pra gente poder discutir. A Aline foi super precisa falando, né, da importância da mulher nesse espaço de poder. Você também trazendo, né, esse olhar. Agora, o que a gente tem? Né? A gente tem aquele esquema piramidal, né? Sempre as mulheres, né, ocupando os cargos mais baixos, e à medida que você vai subindo em importância, em remuneração, né, vai diminuindo a quantidade de mulheres. E a gente não pode descolar isso do que a gente estava falando no início, que é essa que a gente chama, né, da divisão sexual do trabalho, que é sempre, né, os homens com aquela visão, né, de o provedor que vai trabalhar fora e tal, e aquelas mulheres que vão ficar cuidando dos filhos e tudo mais. E a gente sabe que tem mulheres que sempre trabalharam,
né, muitas vezes sem remuneração, de forma muito precária, né, que é a maioria, né, da população negra. A gente ainda tem essa dificuldade, né, no nosso país. A gente já sobe mais um grau de dificuldade E para essa aí, mulher. quando a Aline falou, né, a nossa Constituição, ela fala isso, né, que o dever de cuidado com as crianças, né, que são prioridade absoluta na nossa Constituição, é papel da família, mas também do Estado. Então, quando o Estado, e aí falando Estado aqui como poder público maior, em geral, né, maior, e aí, claro, refletido nas suas instituições, nas suas esferas de governo, se ele não tiver um olhar de que ele precisa apoiar essas mulheres, né, desde lá da base, a gente sempre vai ter aquilo que você falou, eu não quero ser a primeira, a única. Eu quero, né, que isso vire normalidade, né? Então, porque assim, a mulher, quando a gente vai, né, todo ano, né, o IBGE faz aquela pesquisa, né, que pergunta a quantidade de horas que os homens e as mulheres dedicam para o trabalho, né, dos afazeres domésticos e cuidados, né? E entra ano, sai ano, a série histórica, gente, você pode olhar, não muda essa realidade, né? As mulheres trabalham o dobro, né, do que os homens nos cuidados da casa e dos afazeres domésticos. E claro, quando a gente vai separar esses números em relação às mulheres, a gente sabe que as mulheres negras trabalham mais, a gente sabe que as mulheres de baixa renda trabalham ainda mais, mas mesmo as mulheres, né, mais privilegiadas ainda trabalham mais com esses cuidados. E quando a gente quer que ela entre no mercado de trabalho, que ela assuma postos de liderança, que ela possa, né, tá ali participando da condução e não só, né, da execução, mas também da condução, né, daquelas atividades, a gente não quer que ela continue sobrecarregada. Né? Então, por isso que a importância das políticas públicas voltadas para as mulheres. Porque a ideia é que esse trabalho seja compartilhado, que a gente mude essa cultura. Trabalho, né? Uma bagagem porque não gigante, é só... a gente sobe essa escadinha ali, puxado, é pesado, sabe a dor né? na perna, nas conchas que dá, porque tem muita coisa que a gente carrega Então, a gente quer lá. Que o homem que chegue lá na obra olhe para a fala e fala, tá faltando tela aqui, né? Porque ele também tem filho, né? Ele também nasceu de uma mãe, né? Então, assim... Mas como quebrar essas barreiras, doutora Não é Fernanda? algo que vai ser do dia para a noite, não, com é uma certeza, sociedade patriarcal. E não vai ser algo que a gente faça sem política pública. É isso. Não é algo que a gente vai fazer sem esse olhar de mudança da sociedade de cultura e sem as políticas públicas. E por isso... Volta tudo no tema da Mulher. Né? Por isso, que a gente falou, né? E não só da Secretaria da Mulher, mas que todas as outras pastas possam estar integradas com esse olhar, porque, como você mesmo falou, é um tema transversal. Verdade. São 92 municípios. São quantas prefeitas? Vocês têm esse número? Se eu não me engano, são 17 prefeitas. Olha aí. A gente começa, quando a gente faz essa 17. Discussão, é uma coisa clara. E, Diane, eu vou te falar uma coisa, o que a gente percebeu, até levantando esses dados, né, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o que a gente percebeu é que o número de prefeitas aumentou. Prefeitas e vice-prefeitas no nosso estado. Mas o número de vereadoras, proporcionalmente ao número de cadeiras, diminuiu. Olha aí. E o que a gente escuta muito ainda são as mulheres que estão ocupando esses postos falando de violência política de gênero. Nossa. Então não tem como também... também... É um tema super discutido aqui na cidade, até recentemente temos, né, estamos no mês de março e a gente tem discutido muito, as redes sociais aqui da cidade falando muito sobre violência política, violência institucional. Isso ainda é muito presente, de forma muito grosseira ainda, né, Aline? Isso, e pra gente falar de representatividade política, né, das mulheres, eu acho que da mesma forma, né, que a gente está falando das políticas de equidade, a gente precisa dar condições para as mulheres ocuparem esses cargos. E uma dessas condições é garantir a segurança, garantir a integridade dessas mulheres para elas conseguirem, né, fazerem suas campanhas, serem eleitas, né, com tranquilidade, com paz, com segurança, né, sem o comprometimento muitas vezes, né, a gente... Dispor das violências, né? Violência moral, psicológica, porque isso não é só a violência física, né? Os tipos de violência de gênero são diversos. E no caso da violência política, né, o que a gente vê é que as mulheres são atacadas de diversas formas. Então a gente precisa realmente também trabalhar essa pauta com seriedade para garantir aí uma maior igualdade nesse espaço. Não, é uma dificuldade, né? Quando toda e qualquer mulher que a gente conversa, que fala assim, ama a política pública, fala assim, estou interessada em me lançar na política. Nossa, a enxurrada de frases
desanimadoras que surgem para essa mulher por conta da violência política muito presente, é enorme. Quantas mulheres você fala assim, não, eu fui convidada, e aí começa. Primeiro que os convites são para cumprir as cotas dos partidos que precisam preencher, então eles recebem um monte de convite, mas é quando. Aí a primeira pergunta que eu faço assim, e você recebeu quanto do partido? Aí começa, não, eu recebi uma caixa com os famosos santinhos, né? Com o número, não, mas não recebi apoio. Aí você vai olhar aquela planilha, quanto que os homens naquele partido. É desproporcional. Como fazer campanha como sem fazer recurso, campanha sem sem financiamento? recurso? É isso. Então, a violência política começa no desafio dessa mulher querer se lançar. Então, por isso, quando eu vejo mulheres no poder, mulheres que chegaram a vereadoras, que chegaram a prefeitas, a vice-prefeitas, eu falo assim, olha... Bater muita elas. palma, porque com certeza para ela chegar ali, foram, acho que 200% maior o nível de dificuldade para aquela mulher do que aquele homem. Então, assim, essa campanha é uma campanha de dura. bater palma, é uma campanha muito dura, né? E aí é por isso que a gente precisa do poder público fazendo campanhas que, pronto, a gente acaba de sair do carnaval e vocês fizeram uma campanha, mais uma vez, uma campanha não. Respeite a decisão. lindíssima. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as campanhas, sobre esses... São 2 anos, né? 2 anos e alguns meses de secretaria. E a gente vai contando quase que bolo janeiro pra de cantar 2023. aniversário. Fala um pouquinho das campanhas, dos resultados que vocês tiveram, porque é isso. A gente só consegue apoiar quem quer chegar lá se a gente tem políticas ali que estão promovendo a equidade e o poder público é fundamental para fazer isso acontecer. Com certeza, Diane. E assim, agora o período de carnaval, né? Acho que foi uma das janelas de oportunidades que a gente encontrou, porque a campanha Não é Não, Respeite a Decisão, que é a campanha da Secretaria de Estado da Mulher contra o Assédio, ela teve uma repercussão muito grande, né? Milhões de pessoas, na verdade, foram atingidas pela campanha. A gente conseguiu veicular a campanha. Ficou arrepiada, de verdade, porque não, é lindo, a gente, é lindo, fazendo foi parte lindo. dessa construção, a gente sabe o quanto é difícil botar uma campanha na Sim, rua. com certeza. E quando essa campanha tem sucesso, tem adesão, isso é muito lindo. A gente conseguiu adesão de pessoas, inclusive, com uma projeção, pessoas famosas, né, que aderiram. Acompanhei tudo. Porque acho que é isso, assim, é o tipo de pauta que não tem como alguém ser contrário. Não tem como. Então, assim, a campanha de conscientização é uma das, diria que, carro-chefe, né, da Secretaria. E aí a gente entendendo que nós, enquanto Secretaria de Estado da Mulher, é nosso papel conscientizar, educar, mudar a cultura. Isso é muito importante. Então, trabalhar junto às escolas. Além da campanha Não é Não, a gente também vem tocando na Secretaria, junto, né, à Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o programa CERH, que é o Serviço de Educação e Responsabilização dos Homens, que é também um trabalho onde a gente busca, né, tanto a questão da prevenção e aí mudando mesmo, conscientizando, educando esses homens, né, para que no futuro eles não sejam, né, homens agressores, mas também trabalhando com os homens, né, dentro do sistema penitenciário, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, os homens, né, que foram condenados em razão, né, da Lei Maria da Penha. Então, também eu trabalho junto com esses homens, né, para que eles consigam se conscientizar. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes esse homem, apesar de estar privado da sua liberdade, ele ainda tem uma compreensão de que ele não fez nada demais. Né, de por que ele foi denunciado, por que a mulher foi até a delegacia e fez a denúncia. Né? Uma briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Mete Então, garfo, assim, mete faca, mete tudo. A gente vai crime, pra lá, a gente vai pra cima com tudo. Felizmente isso está mudando, isso. né? Eu acho que esses pontos, né, que vocês trouxeram é super importante. Estão pegando aqui, né, desde a violência política de gênero, né? A gente sabe que é isso. A mulher, ela sofre violência em todos os lugares. Dentro de casa, no trabalho, na política, no hospital quando vai ter bebê, né? Então, assim, infelizmente, a gente, né, na rua, né, eu que tenho 2 filhas, né, nessa idade, a gente fica, né, preocupada, com medo o tensa, tempo inteiro. Preocupada, é o transporte, né, é tudo a gente tá ali. Não, assim, como que a gente ensina as meninas o tempo inteiro? Onde você deve sentar no transporte público, Isso. como você deve sentar, você não senta no canto, você tem que sentar na ponta. É tanta pressão em cima dessa mulher, como a responsabilidade é não pode ser só da mulher. Ao mesmo tempo, né, eu tenho visto amigos e amigas minhas falando que têm filhos, né, meninos, e falando assim, não,
trabalho, agora eu tô falando, não pode isso, não faz aquilo, né? Percebe? Então, assim, a gente tá tendo uma mudança de cultura, né? Porque era comum aquela coisa, assim, eu me lembro quando a minha filha nasceu, de ouvir aquelas piadas entre aspas, assim, pro meu marido, né? Passou de consumidor a fornecedor, né? Aquela coisa, assim, de péssima qualidade, quinta categoria, né? Mas que é banalizado. Banalizado, assim, passados mais de 20 anos, isso é ainda dito, né? Com naturalidade. Futebol lá em casa eu paro. Eles estão na grama, jogando, eles já sabem, e nem adianta. E pode estar com os amiguinhos que forem, vão passar vergonha. Que começa, é muito acalorado, né? O futebol, para os meninos, eu tenho um de 10 e um de 8. Tá tudo muito acalorado, e eles estão jogando. Vambora, levanta, joga que nem homem. Acabou. Eu paro o futebol na hora, eu paro todo mundo e falo assim, joga que nem homem? Eu falei, a última Copa, posso relembrar para vocês como as mulheres se saíram e como os homens saíram? Qual foi o desempenho de cada uma? E com muito menos incentivo, com muito menos mídia, com salários menores. Eu não quis dizer isso, mas disse. Disse, não quero que repita. Aqui dentro não, e muito menos lá fora. É a reprodução. Porque se repete aqui dentro, imagina. E o desafio de ser uma mãe assistente social, feminista, que luta contra essas causas. E isso, como que eles apreendem isso na rua, lá fora, na escola. Eu fico assim, nossa, a gente tem um ambiente acolhedor, hoje, eu posso dizer que eu vivo um ambiente, uma divisão, de fato, de tarefas domésticas, tarefas de cuidado com os filhos. Lá é assim, para eu estar no podcast à noite, ele tem que parar, sair do trabalho, tem que pegar as crianças, tem que estar... eu tô aqui, por exemplo, neste momento, e ele está no médico fazendo revisão de uma otite do meu mais velho. É assim que funciona, é assim que tem que ser, né? Então, assim, não tem privilégio nenhum nisso, na verdade. Mas ouço isso da minha mãe. Que sorte você deu. Aí de vez em quando vem umas frases assim, né? Poxa, porque ele vai lá, ele vai no médico. Eu falei, sorte? Falei, gente, que azar uma mulherada tá dando de não ter alguém, porque eu não tenho sorte nenhuma. Eu sou completamente atarefada, assim como ele é, e ele só tá fazendo a obrigação dele. Ai, minha filha, por que não viveu isso? Então, eu consigo entender que ela fala de um lugar onde ela não viveu essa divisão de tarefas. Sim. E para ela aquilo meu Deus, que maravilhoso. Não é maravilhoso, é o básico, é o normal, é como tem que ser. Mas é isso, é difícil criar filhos hoje. É muito difícil, a gente precisa estar muito atento, né, e atenta a essas questões. Então, assim, não é só quem tem menina, quem tem menino, né, são todas as questões, né, que advêm daí, desde criança. Eu acho que tá tudo tão naturalizado que a gente repete, às vezes, sem nem pensar. A gente vive numa sociedade, né, patriarcal, a gente vive com uma cultura que é reproduzida há séculos, né? A gente teve toda uma legislação durante muito tempo que legitimou, né, essa divisão, né? Assim, a minha avó, por exemplo, ela quando se casou, ela teve que deixar de trabalhar porque o meu avô não autorizava, né, que ela se casasse. Até bem pouco tempo atrás a legislação, né, determinava relativamente que o marido recente, autorizasse, né, as a mulher mulheres, trabalhar fora. Né, muitas pessoas, eu tenho falado isso porque a gente vai ficando mais velha, né? E os exemplos, né? Já muitas vezes as pessoas não viveram aquilo, né? Mas, assim, eu me lembro do CPF. A mulher não tinha CPF próprio, né? Era o CPF do marido. E várias questões, né? Para abrir uma conta em banco e etc, né? Não tem como dizer que é igual hoje. E quando a gente vai olhando, né? Para aquela outra mulher, né? Que a gente não pode deixar de olhar nunca, né? Muito pelo contrário, elas precisam de um olhar ainda mais... que muitas vezes, né? Foram trabalhar muito cedo porque não tinha outra solução e trabalhando em condições muito precárias. Compor a renda da família. E aí tinha uma, né, sofrem uma situação, né, já de discriminação e violência dentro da própria casa, depois no ambiente de trabalho. E a dificuldade de sair desse ciclo. Exatamente, né? Porque não tem tempo para poder se qualificar, se formar. Muitas vezes são mães muito jovens, né, ainda adolescentes, né? Então a nossa olhar, né, para esse mundo que precisa ver e como as mulheres em todos esses espaços, né, que eu falei, né, que a gente vem falando aqui, elas são atingidas por questões específicas pelo fato delas serem mulheres, né? Então, quando a gente tem uma violência política de gênero, né, um candidato, ele vai ser atacado por outros candidatos, né, por outras linhas, vai. Uma mulher vai também, só que ela vai ser atacada com
com motivos específicos pelo fato dela Dela ser mulher. Né? Um homem e uma Com mulher, quando requintes estão de na crueldade, rua, né? Quando estão na rua, os dois estão sujeitos à violência, né? Os dois estão sujeitos a serem assaltados, estão sujeitos a um latrocínio. Sim. Estão. Mas a mulher está sujeita a outro Ser tipo de estuprada. violência pelo fato dela ser mulher. É isso. E por aí vai. No hospital, a mesma coisa. Você vai fazer um atendimento médico, né? O homem pode sofrer ali uma agressão, pode, né? Mas uma mulher, ela vai poder ser estuprada. E a gente viu isso recentemente, né? Mulheres sendo estupradas na sala de parto. Enquanto estavam anestesiadas. Né? É assim, é o ápice, né? De você isso, tem pensar um ano, tem 2, isso não é e não na é uma pré-história. coisa de muitos É anos. indiscutível. E aí a gente tem toda a questão também, que a gente chama, né, desse nome difícil, né, dos estereótipos de gênero, né? Então, o que a sociedade em geral foi acostumada a esperar que uma mulher faça, esperar que um homem faça, e como isso é reproduzido, né? E muitas vezes uma mulher que está andando na rua e sofre uma violência sexual, ou mesmo ela está num relacionamento consensual, mas existe ali uma divergência e de repente ela não quer mais praticar aquele ato sexual e ainda assim aquilo ocorre contra a vontade dela, né? Quanto que essa mulher, ela é revitimizada pela própria sociedade, né? Porque vai acusar, mas você saiu com ele, mas você estava com saia curta, mas você saiu nesse horário. Você provocou, né? O quanto que isso também vai reverberar no mundo político, o quanto que isso vai reverberar no ambiente de trabalho, por essa visão que a gente tem equivocada, né, de culpar essa mulher por aquilo que acontece com ela. Né? Então, por isso a importância da gente atuar, né, em várias frentes, né, na prevenção, na mudança de cultura, na conscientização, no fato, né, já ocorrido. Então, como que a gente vai lidar com aquela situação? Como que a gente precisa capacitar, né, quem está na ponta no atendimento, seja na saúde, na segurança, né, nas outras questões, como a gente precisa dos gestores com essa visão, e não só os gestores homens, as gestoras mulheres também. Sim. Porque às vezes você tem uma história de vida e você também nasceu e foi criada, né, num ambiente muito masculino, muito que esses estereótipos, né, foram sendo reproduzidos, e muitas vezes você também reproduz, né? Muitas mulheres também vão olhar para aquela mulher e vão falar, mas ela estava de saia curta. Né? Então, assim, porque isso infelizmente é da nossa sociedade. Então, essa educação precisa ser para todo mundo, né? Para os homens, para as mulheres. Então, quando a gente vai crescendo, né? Dentro das nossas instituições, né? Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pública ou privada que eu digo assim, né? Quem foi para a iniciativa privada e está ali também batalhando, que a gente sabe que é muito mais difícil também em certa medida, porque a legislação é diferente, né? As garantias são outras e muitas vezes, né? A vulnerabilidade é maior. É verdade. Quantas mulheres são demitidas, né, do trabalho após o fim da licença maternidade, Até né? A própria licença maternidade é mais curta. As estatísticas mostram que metade das mulheres são demitidas, né, quando voltam da licença maternidade. Então, doutora Fernanda, a gente precisa trabalhar eu tenho nesse ponto, exemplo, né? que é um exemplo que eu acho muito válido de ser dado. Eu já dei aqui no podcast, porque eu já tive a oportunidade de entrevistar um chefe que me proporcionou viver algo que é uma exceção. Mas por que a gente traz isso? Porque é possível. Eu tive 2 maternidades muito próximas. Quando eu voltei da minha licença maternidade, o meu filho tinha completado 1 ano, eu descobri que estava grávida de novo. Então foi um intervalo, né? Eles têm uma diferença de 1 ano e 9 meses. Foi bem difícil. Eu trabalhava como gestora de projetos na OAB, na CAARG, na Caixa de Assistência. E quando eu voltei da minha primeira gestação, assim, eu nem sei se eu vou conseguir voltar, eu ainda meu filho tinha alimentação especial e como que eu vou conciliar esse universo? Era um trabalho de gestão, de gerência de projetos, e eu viajava a trabalho, como é que eu vou conciliar isso tudo? Então eu fui muito, quase que resignada a pedir demissão, porque eu não sabia se eu ia dar conta daquele novo universo naquele ambiente de gestão. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu recebi foi muito parabéns por ter voltado, e foi como você fez falta. Como a gente estava esperando você voltar. Você vai precisar de um horário especial? Que suporte podemos te dar? Nossa! E aí eu tive um horário especial. Tive uma diminuição de carga horária sem ter diminuição salarial. Foi uma diminuição de carga horária até que eu conseguisse me localizar naquele universo em um tempo programado, determinado. E aí eu sempre falo e faço coração mesmo. Doutor Marcelo Oliveira, que na época era presidente da CAARG, e me proporcionou isso.
E aí veio a notícia, tô grávida de novo. Eu não sabia nem como dar a notícia no trabalho, porque a primeira atenção que você tem é, você lembra dos seus boletos, você fala assim, como é que eu dou a notícia que eu tô grávida de novo? E você se sente até culpada, como se você, meu Deus, eu não poderia fazer isso com a instituição, né? Todo esse peso que a gente carrega pela sociedade patriarcal que a gente vive. E aí eu cheguei, eu falei, eu tenho uma notícia para dar. E aí eu tinha uma diretora, mulher, e ele, enquanto presidente, homem, na época. Jane, o que é que foi? Eu falei, então, eu lembro que eu demorei, a frase demorou para ser, eu falei, eu tô grávida de novo. Parabéns! Essa foi a reação. Gente, que maravilha! Que susto, a gente achou que você ia pedir demissão. Olha isso, aquilo não era um problema para a instituição. E que bacana, e que ótimo e tal. Que acolhimento, né? Foi a gestação. Tive o segundo. Gente, só quem tem um filho com uma diferença muito próxima de idade entende a loucura de ter 2 nenéns em casa. E aí, naquele momento, assim que eu voltei, eu recebi uma outra proposta de emprego com uma carga horária de apenas 3 dias na semana, mas com um salário menor, mas era mais próximo à minha casa. Eu falei assim, eu vou ter que mudar de emprego, vou ter que receber menos, mas isso é o que vai caber dentro da estrutura, com 2 filhos. Eu não vou conseguir dar conta de voltar para aquela rotina. E fui. Dessa vez eu fui mesmo destinada a pedir demissão. E aí cheguei. Aí meu superintendente me falou, ai, que bom que você chegou me passando um monte de coisa. Eu falei, não, eu preciso conversar com você. Quando eu fui conversar, ele falou assim, antes de você conversar, eu quero te dizer que o seu cargo, ele vai ser ocupado por uma outra pessoa, porque a gente criou um outro cargo, que é de gerência geral de todos os projetos da instituição, e a gente vai te promover, você vai entrar nesse cargo, mas fica tranquila que você vai manter aquela carga horária reduzida. Eu falei, mantiveram minha carga horária reduzida, me promoveram de cargo com salário. Aí eu falei, e o que você ia falar, Jane? Aí eu ia pedir demissão, porque eu não sabia se ia conciliar. Que pedir demissão, pelo amor de Deus, a instituição precisa de você e vamos agir, a gente vai adequando da forma como precisa. Esse tipo de acolhimento é inesquecível. E eu realmente não saí do mercado de trabalho porque eu tive esse acolhimento, porque a minha casa era distante do trabalho. Isso é uma exceção, mas isso é possível. Com certeza. Um olhar de um gestor que enxerga um profissional como um profissional e que vai ter lá todas as suas dificuldades, como a gente vai pegar um homem que vai trabalhar, que é um excelente profissional, mas tem TDAH e é super desatento com algumas coisas, e a gente vai acolher aquele homem dentro daquela sua, né? Situação peculiar, isso fez toda a diferença. E hoje eu falo, a minha carreira profissional, eu consegui não me ausentar do mercado de trabalho, eu consegui retornar, mas porque eu fui acolhida. E aqui eu quero trazer assim, o olhar da Procuradora do Estado, né, para esse tema e da minha assim, felicidade de poder ter lidado com esse tema do retorno da licença maternidade, né, da servidora que ocupa um cargo na gestão, em que, apesar, né, da nossa Constituição, né, das nossas leis, falarem justamente isso, né, que ela precisa ser mantida no cargo durante o período de licença, né, que ela não pode ser exonerada daquele cargo durante o período de licença, a gente sabe que na prática não é o que acontece, infelizmente. E aí a gente conseguiu, através da Comissão de Promoção da Igualdade de Gênero, demonstrar para a nossa gestão o quanto que isso era não só um dever constitucional, não só uma instituição que precisa cumprir e demonstrar isso para a administração pública, né, do Estado, né, dar o exemplo, né, ali. E não é uma coisa fácil, como você falou, porque envolve a gestão vai ter que remanejar ali, né, o seu planejamento, né, de ocupação de cargos, de distribuição de cargos, etc. Mas a vida é tão dinâmica, por que o trabalho não pode ser? Exatamente, mas o quanto que aquela mulher precisa ter essa proteção, até para que ela, como você falou, possa aceitar cargos, né, de gestão. Porque uma das coisas que a gente escuta muito, né? É assim, mas as mulheres não aceitam ocupar os cargos. Aí eu brinquei, né? Eu brinquei até com o meu querido amigo e subprocurador-geral, né? Rogério Guimarães, que estudou comigo na faculdade, a gente se conhece há muitos anos. Eu brinquei com ele, né? Porque eu brinquei com ele assim. Eu falei, se a gente não tiver essa postura de manter essas mulheres, né? Essas procuradoras nos cargos que elas estão ocupando durante a licença maternidade, você só vai... brinquei assim, é melhor você só convidar procuradoras 50 a mais, né? Já passou o período da maternidade. Porque se a gente, porque assim, né, o direito de você escolher quando você vai ser mãe,
é uma questão pessoal, né? Mas assim, um procurador e aí um servidor, um trabalhador, quando ele resolve ser pai, a vida dele não muda. E aí ele até brincou comigo assim, mas o tempo de licença é diferente. Eu falei, sim, o tempo de licença é diferente porque a mulher fica com esse encargo. Então, por isso mesmo que a gente precisa, né, ter esse olhar, né, para poder dizer. E aí aquela mulher vai falar assim, poxa, eu vou aceitar aquele cargo porque eu vou ter a minha garantia de que caso eu fique grávida, eu vou ser mantida no cargo. Eu vou ter uma sala, quando a gente teve a inauguração da sala de apoio à amamentação, eu contei até a minha experiência pessoal, porque quando eu fui mãe, né, da minha primeira filha e também da minha segunda, eu precisei descartar o meu leite no banheiro de uma forma insalubre, de uma forma nada adequada. Aquele leite não podia ser aproveitado, ele não podia ser aproveitado nem para as minhas filhas e nem para doação, né? Ele ia embora ralo abaixo, né? Eu tive 2 mastites quando retornei da licença maternidade, por toda aquela dificuldade. Então, assim, quando eu vi aquela sala de apoio à amamentação sendo inaugurada e quando eu vejo salas de apoio sendo inauguradas nos outros espaços, aquilo me dá uma alegria muito grande, né? Mas que eu olho, e eu falei isso no dia da inauguração, essa sala de apoio, ela é muito mais do que uma sala que uma mulher vai ali, né, poder retirar o seu leite de uma forma segura, tranquila, para doação ou para o seu próprio filho. É um reconhecimento da instituição para aquelas mulheres e é um recado, né, para toda a instituição de que a mulher ela vai ser respeitada, né, e vai ser acolhida na sua maternidade. E é quando a gente fala... Não é uma ação isolada no mês de março. Exatamente. Vocês estão possibilitando, promoverem exatamente. Políticas de sustentação de toda essa temática que vocês estão trabalhando. Em relação à mulher que decide não ser mãe, porque eu falo assim, não é só em relação àquelas que optaram por ser mãe, não importa se no início da carreira, mais à frente, no final. A mulher em idade fértil, ela é muitas vezes vista como uma bomba relógio, né? Que vai explodir a qualquer momento, né? Isso. Tipo assim, eu não quero trabalhar com aquela mulher ali, porque ela pode engravidar a qualquer momento, né? Eu vou ficar na mão. Eu vou ficar na mão. Então, mesmo se uma mulher fala assim, não, eu não tenho intenção de engravidar agora, eu quero, né, estudar, eu quero seguir minha carreira e tal, muitas vezes ela também não é chamada. Não é chamada. Né? Então, assim, a gente precisa mudar esse olhar, mostrando que a gente vai apoiar essa mulher quando ela tiver... E aí, essa mulher também que tem receio de aceitar um cargo, porque eu ouvi, ao contrário de você, eu também, esse eu não vou contar o nome do santo. Não, quando a experiência é ruim, a gente só conta a experiência. Mas é um grande amigo, eu já tive a oportunidade de conversar isso com ele, quando eu retornei da minha segunda licença maternidade, claro, é aquilo que você falou, né? Imagina, 2 filhas com alergia, tendo que amamentar e tirar o leite para poder, porque ela não podia tomar outro leite. Ele chegou para mim e falou assim, você não vai engravidar de novo não, né? Aí eu, na hora... Eu respondi assim, Deus me livre, né? Não. Mas Deus me livre, talvez por uma opção ali. Não, mas aí depois eu parei pra pensar assim, eu falei, isso é problema meu. Isso é um problema meu. E caso eu engravide de novo, o Estado tem que me acolher. É isso! Sou servidora pública de carreira, faço parte, contribuo para esse Estado. E aí depois a gente teve a oportunidade. A parentalidade, na verdade, é a reprodução da sociedade. Então, assim, se a gente não tiver condições mínimas para que isso aconteça, a sociedade acaba. Exato. Vamos pensar no que pensar quando a gente fala em maternidade, tem que pensar nesse termo parentalidade. É isso. Porque, assim... fundamental. Isso vai trazer o exemplo para dentro das instituições, mas também para dentro das casas, né? Então, assim, um homem que está vendo ali uma mudança, porque, assim, também é ruim um homem que não tem o apoio, e aí isso é ainda mais forte, né, na nossa vida, pegando aqui o nosso caso brasileiro, né, para pegar o nosso exemplo, mas que não é diferente de outros países, houve uma grande discussão na época da Constituição se ia ter a licença paternidade ou não, porque os homens, naquela época, então, aí que eles não eram chamados, né, para o cuidado dos filhos, né, então eles não viam aquilo como uma importância, né, e a gente pensar nesse período, né, da licença parental, né, do período de afastamento, né, dos pais e das mães no nascimento dos filhos, quantos pais também são retirados desse papel porque a nossa sociedade concede a eles um tempo muito curto, né, porque às vezes o cara tá de licença paternidade, reforço, né? Mas aí o chefe liga e pede para ele fazer um eu trabalho. Eu tenho que sair, amor. Né? Para ele falar assim, não, você tá com um filho pequeno, mas não, tudo bem, porque quem vai cuidar... Então, assim,
a gente também mudar essa cultura em relação aos homens, né? Tipo assim, que eles também são pais, eles também têm seus filhos e suas filhas, eles também precisam cuidar. Existe um dado interessante que, por exemplo, nos ambientes de trabalho, né, existem creches, que essa creche seriam destinadas apenas às funcionárias, né, às trabalhadoras que tinham filhos. E aí, que não, né? Porque ela também tem que ser destinada aos trabalhadores homens, né? Que têm filhos. Aí a gente cria políticas institucionais que ainda reforçam as questões de gênero contrariamente. E aí, os estudos mostrando que quando a creche é aberta para todos os trabalhadores, né? Pais e mães que têm filhos, como muda a relação dos pais em relação àqueles filhos. Porque eles passam a ter a responsabilidade de levar na escola, de buscar. Eles são o responsável ali, né, nas questões pedagógicas e tal. Então, como isso vai mudando uma cultura... Eu vou dizer, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Isso eu tenho um orgulho de dizer, porque assim, eu fui educada para trabalhar fora. Eu fui educada para estudar e para construir a minha carreira. Acho que a nossa geração. Então, eu tive essa... Então, a maternidade te traz conflitos. Quando vem toda aquela responsabilidade em cima, mas fui assertiva, que bom, né? Na escolha de um companheiro que, de fato, é companheiro e que está junto ali para todas essas situações. Mas como muitas coisas na minha carreira, na minha construção de vida só foram possíveis por essa divisão de tarefas. Por isso ser possível. Eu lembro que nos dias que me competia, levar os dois, isso, a diferença era muito pequena, né? 2 nenéns, 2 cadeirinhas atrás no carro. Quando era competência minha, aquele era o meu dia de deixá-los na creche antes de ir trabalhar, porque aí a gente dividia os dias. Segunda, terça, quarta e na outra semana reveza, aí desses 2 dias você vai e aí a gente dividia. No dia que eu ia levar as crianças, assim, eu tenho uma questão maternal, do ponto de vista do senso comum, completamente enrolada. Eu demorava 2 horas para botar aquelas crianças na cadeirinha. E aí, quando eu conseguia botar fez o número 2. E aí, não, tem que subir de novo o prédio para poder trocar Não, gente, vai trocar na creche, porque eles vão assim até a creche, porque não vai dar tempo. Eu tenho uma reunião... Como o meu esposo era safo, era desenrolado. Ele não perdia uma reunião, um horário, quando era o dia dele. Não foi uma questão opcional, foi uma questão de não conseguir amamentar. Tem muito, fiz translactação, fiz e quanto tudo. Que, ao ter esse apoio também, quando você sabe que no seu trabalho, tem uma sala de apoio. Poxa, era ali tem totalmente diferente. Né, dados, né, de como vai me ajudar no apoio. Tem um grupo de apoio ali que eu posso participar, tem um banco de leite que eu posso me informar. Vou te contar até uma experiência bacana. E aí, quando eu não conseguia amamentar, foi assim, um mês muito sofrido, esse primeiro mês, porque os 2 vieram de UTI, então eu tive situações bem complexas ali nesse puerpério. Então, eles entraram no leite especial e na mamadeira. Como aquilo me tornou uma mãe muito mais possível e não contrariamente à amamentação, porque eu tentei muito e, de fato, não foi possível no meu caso. Mas, realmente, assim, uma situação difícil que eu vivi foi um dia que meu esposo, na madrugada, passou mal e ele foi... e o hospital era na esquina da minha casa e ele foi passando mal. E ele falou assim, como que eu vou fazer... Porque se o Noah acordar, o Noah só mamava com ele. O Noah não mamava comigo. E eu podia tentar dar a mamadeira. Ele chorava e berrava até o pai pegar. Então, assim, a mamadeira da madrugada era dele. Aí ele, como que eu vou fazer no chão? Eu falei, eu não sei. Você dá um jeito, você se vira lá, você toma o remédio na veia e você volta. Porque aí um chorava, acordava o outro neném. E eu ia estar com 2 nenéns para poder dar mamadeira. E um não aceitava que eu desse mamar, porque ele... Então, a gente assim, olha pra trás, nem sabe como é que deu conta, né? É construído socialmente, como esse apoio à amamentação, naquele momento, o acolhimento, porque eu vivi situações complexas e a pessoa fala assim, eu lembro dessa que ele falou que foi engraçado, ele no hospital falando assim, eu preciso voltar porque eu preciso dar mamadeira pro meu filho. E isso ser algo, não, minha esposa tá lá, ele não mama com a minha esposa. E era isso. Quase um alienígena, né? Era totalmente um alienígena. E como que a gente vive isso? Todo o puerpério, toda aquela fase até a amamentação sozinha.
É tudo muito solitário. Por mais que a gente tenha uma divisão de tarefas, ainda assim, nós temos uma carga que é muito maior. E como é difícil você desconstruir isso. E isso a gente conta hoje para os meninos, porque eu tenho o desafio de educar 2 homens. Então, assim, como que eu falo assim, cara, vocês têm exemplo. Então, assim, sigam o exemplo que vocês têm e desconstruam essas falas que vocês têm diariamente aí sobre questão de dirigir. Às vezes eles falam isso, nossa, meu pai é muito piloto. Eu falei, eu não sou pilota, não. Eu sou mãe Uber direto. Eu brincava que meu nome era mãe turista. E aí agora o pai é piloto, porque talvez o pai seja menos prudente no volante, aí dá aquela ideia de que ele é mais radical. Eu falei, mas quem leva na maioria das vezes, né, numa situação aí da festinha das escolas, que é isso, eu não consigo fazer essa divisão lá em casa, tá, gente? Festinha escolar, festinha dos amiguinhos, a mãe tá sobrecarregada lá em casa. Então, sempre sou eu que sou a mãe Uber. Fica aí o recado, né? Sempre sou eu. Fica aí o recado, gente. Vamos dividir até as tarefas Mas quem estuda junto? Quem estuda junto sou eu. Mas essa eu não abro mão porque eu sou, sabe, muito voltada para essa questão da educação e tal. E essa eu não consigo compartilhar de jeito nenhum. Mas aí é uma escolha, né? Mas aí é uma escolha. É uma escolha. Ele poderia... Teve até uma matéria... E afinidade, né? Afinidade é que nem a questão da amamentação, né? Isso. Tem um estudo super recente da revista The Lancet, estudo super aprofundado, que contou inclusive com pesquisadores brasileiros, mostrando que a amamentação, ela em geral vai ser uma escolha da mulher, mas para isso ela precisa ter apoio em casa, no trabalho, né, das redes de saúde, porque senão ela não vai, né? Das instituições, que é o movimento que vocês estão fazendo. Então, uma vez, né, a gente sempre brinca, né, assim, uma vez eu podendo escolher, né, se eu vou levar naquela festa ou na outra, né, se eu vou fazer isso ou aquilo, aí é uma questão de escolha, né, mas a sobrecarga impede que a gente avance. Escolha, por isso que a gente aqui tá o tempo todo falando, né, e assim, possibilitar escolhas, né, porque escolha é muito fácil quando a gente fala assim, é só você escolher. Mas as escolhas das mulheres, elas são limitadas por um sistema patriarcal que nos impede de fazer escolhas. Não é uma escolha. É falta de opção. Exato. Então, assim, eu faço isso porque eu sou a única. Eu faço isso porque eu não tenho rede de apoio. Mas a gente luta. E, assim, o podcast, eu acho que é uma voz mesmo que a gente tem aqui, onde eu brinco, né? Que eu falo que aqui eu me divirto, aqui eu discuto política pública, mas de uma maneira descontraída e de que forma isso vai chegar, de fato, na prática. E a gente tá caminhando pro fim, gente. Caminhando pro fim nesse bate-papo que passa rápido. Dá pra ficar o dia inteiro falando, a gente tem assunto, a gente tem exemplo, né? Então, assim, estão super convidados a gente repetir esse bate-papo. Até porque quero fazer esse desafio mesmo, gente. A gente não vai discutir temáticas voltadas para a questão de gênero só no mês de março. Isso. Mês de março é porque a gente precisa desse mês, é importante. Mas tem que reverberar. Mas a gente vai reverberar, então vocês vão voltar aqui, topam? Então, já tô fazendo convite no ar pra gente continuar fazendo esse bate-papo. Agora, eu queria que vocês me ajudassem, a gente vai fazer uma brincadeira. Queria que vocês me ajudassem a desconstruir algumas falas muito estereotipadas, muito machistas, presentes na nossa sociedade hoje, que reforçam a desigualdade de gênero. Mas estão tão enraizadas, são tão normalizadas. E hoje a gente vai dizer pra você, aí de casa, que elas não são normais, que elas precisam ser rebatidas, combatidas com ênfase, com falas na hora certa, no momento certo, e geralmente o momento certo é agora. Não é esperar, não é levar pra casa, ficar engasgada, passando mal porque eu não falei aquilo, porque eu não respondi, e a gente vai responder sim, e hoje eu conto com a ajuda de vocês. Pode ser? Com elegância e com delicadeza. Com elegância e delicadeza. Às vezes é difícil manter a elegância, até porque não são elegantes com a gente, né? Então, às vezes a gente difícil. tem que devolver o constrangimento. Eu tenho falado isso. Eu gosto dessa frase. Devolver o constrangimento. Eu não sou deselegante, eu só devolvi o constrangimento. Já que você me colocou numa situação, usaremos. Então vamos lá, vamos devolver alguns constrangimentos que a gente ou com certeza já passou, ou ainda passa, ou já viu outras mulheres, né, passarem. Então vamos lá, a gente tem muita reprodução de falas entre homens e até de mulheres, né, de cunho depreciativo para mulheres, exaltando a masculinidade. Então a gente tem isso. A gente falou, a doutora Fernanda falou aqui, nas tarefas domésticas, nos relacionamentos, na família. Eu dei o exemplo da minha mãe, né? Que uma questão geracional, a dificuldade dela de acompanhar toda essa mudança, essa construção que a gente tem no trânsito.
na vida acadêmica e no ambiente profissional não poderia ser diferente. Hoje a gente vai focar nesse ambiente profissional, que a gente falou muito de política pública, violência política, violência institucional. Então a gente vai focar nessas frases que a gente infelizmente está cansada de ouvir. E para você, homem, eu vou repetir, nós estamos cansadas de ouvir. Né? Essas frases são desanimadoras, vocês se tornam desinteressantes. Então, assim dizer, porque se a gente olha pra vocês e fala, né, nossa, né, não tá, é difícil até querer ter como amigo, né? Já porque deu, né? É difícil, já deu. A gente não tá mais Não é mais nessa. engraçado. Não é mais engraçado. É isso. Então, vamos lá. Gente, que legal! Você conseguiu se estabelecer nessa profissão mesmo sendo mulher? E aí? Que tipo de resposta dá? Consegui me estabelecer por muitos anos de estudo, por ter estudado, inclusive, mais do que você e ainda ganhando menos. Que coisa, né? Eu ia Interessante, falar assim, legal mesmo, Quão né? justo é isso? e você mesmo sendo homem conseguiu também, né? Que coisa. Boa, é isso. Devolveu o constrangimento na Total. hora. Total. Aquela ali... Como é que ela foi para aquele cargo? Ela deve estar saindo com o chefe. Tem péssimo gosto. Pra Boa. começo de conversa. Acho que ele não tá com essa bola toda, não. É isso. Ele é muito pra ele, né? Nossa, acho que não. Constrangimentos no trabalho, inúmeros que nós vivemos. E o estresse, né? Que é o trabalho, as múltiplas tarefas. E o estresse, tanto que homens quanto mulheres estão submetidos no trabalho. Mas o homem tá estressado, a gente não. E essa aí deve estar de TPM. Essa da TPM eu diria que é uma das piores, né? A da TPM é braba. Porque é isso, a TPM é uma coisa particular nossa. Mas como que a gente devolve esse constrangimento pro homem, né? Ele tá entrando na andropausa, talvez, né? Pode ser. Por que o homem tá bravo, né? Enfim. É um pouco isso, né? E essa é mais uma condição que dá outro podcast, né? Dá outro podcast. Da gente falar das questões específicas, né? Do climatério. A gente falou muito de amamentação aqui hoje, né? Mas assim, falar em amamentação tem uma ótima. Falaram uma vez pra mim, assim, a minha filha já tinha 1 aninho e pouco, falaram assim, ainda sai leite? Aí eu falei, não, sai Guaraná. Agora tá saindo Guaraná. É isso. Bom, então, assim, a gente tem esse Parece olhar, que a gente é uma máquina, né? né? A forma Esse como olhar. fala é muito constrangedora. E aí também olhar para o homem, porque o homem também tem as suas oscilações, também tem as suas diferenças, mas eles, até por um estereótipo do eu sou machão, eu sou não sei o quê, ele não pode demonstrar, né, as suas oscilações, né, de humor, o dia que ele não tá tão bem, o dia que tá um pouco mais para baixo, o dia que tá um pouco ansioso ou muito ansioso porque tá passando por alguma situação, né? E aí na mulher isso é estereotipado de um outro jeito, né? Dela de uma forma jocosa, né? Ela tá de TPM, É louca. ela tá louca, Escandalosa. tá na menopausa. Os homens são assertivos, né? Nós somos o quê? Histéricas. Enfim, né? Aquela coisa assim, tá faltando namorado, né? E tal. Dormiu então, assim, de calça jeans. Como se a vida da mulher fosse pautada apenas por essa questão, né? E que essa questão não fosse algo que os homens também passam com outras razões, por outras condições fisiológicas, mas que eles também têm as suas oscilações, né? Eles também dormem de calça jeans, né? É isso. E por aí vai. Tem uma que essa é clássica, todo mundo já ouviu. A gente sai de uma reunião que a gente vê uma mulher, ou a gente, né, enquanto mulher, a gente tem opiniões às vezes mais fortes, a gente vai para o embate, porque é preciso, para que a gente tenha afirmação daquela política que a gente esteja defendendo, ou daquele ambiente de trabalho, às vezes é uma defesa de cargo, né, uma mudança, alguém que você precisa contratar, e quando você é um pouco mais enfática, você ouve, olha, fiquei orgulhosa em sair daquela reunião, ela foi macho pra caramba. Um clássico, Esse é um clássico, Nossa, broxante. Ela foi um mulherão, ela foi mulher pra caramba. É né? isso. Porque é isso, a gente tem dado conta de tanta coisa, e eu acho que é isso. As E essa mulheres fala, ela têm estado sobrecarregadas. Ela traduz também, né, a coisa do homem, do patriarcado. Ela tem uma visão machista, mas também homofóbica, né? Porque é aquilo que tem a ver com a fala anterior, né? Do homem também não poder mostrar um momento de fraqueza, né?
Então, assim, as mulheres trazem leveza, trazem delicadeza, né? E os homens trazem, né, a história do que é ser homem. Né? O que é ser homem também. Então, eu acho processo. que tudo passa por essa construção mesmo dos estereótipos da gente poder nos ver como seres humanos, né? Que temos altos e baixos. E que um vai ajudando o outro, né? E, enfim. Todos com momentos de fragilidade e momentos de força, né? E homens e mulheres. E sermos reconhecidos por nossas capacidades, né? Por estarmos ali porque estudamos sobre aquilo, porque somos reconhecidos dentro daquela Nossa, ela foi muito assertiva, né? Para poder defender as ideias dela. Exatamente. Ela foi macho. Nossa, né? Assim como não é porque ela é bonita, não é porque ela é sensível, não é porque ela é cuidadosa, não, né? É porque ela é competente, é porque ela é profissional. Ela é boa. É porque ela é boa no que faz, é porque ela trabalha e estuda para isso, né? Isso. Quando alguma coisa dá errado, no trânsito é muito clássico, mas no trabalho também isso acontece muito. Deu errado. Tinha que ser mulher, né? Essa é difícil. Essa é difícil, né? É porque é muito agressiva. A gente fala porque é agressiva. Porque muitas vezes a gente também é desqualificação, né? Desqualificação da mulher em determinadas atividades. Muitas vezes é uma situação que a gente brincou aqui de constrangimento, né? De uma piada do tiozão, né? Que já tá fora de moda, né? Já caiu. Que às vezes eu tento até que aí acolher um pouco e falar assim, gente, é geracional. A gente consegue sair por esse lado da graça, né? E tudo, mas tem coisas que são muito pesadas, né? E são muito arcaicas e que agridem, né? Isso é uma espécie de agressão. Mas se você quiser até ir para os números, entendeu? Vamos avaliar, né? Quantos % dos acidentes são praticados, né? Tem como ali responsável os homens e as mulheres. Não, exatamente. E até, né, em outras esferas e tudo, né? Existe esse cuidado maior. Então, assim, os números desmistificam esses estereótipos, né? Seu marido não liga de você trabalhar fora? Sua esposa liga de você trabalhar fora? Essa é ótima. Essa é ótima. Essa é fácil. Você respondeu, você deu na hora, foi ótima. Essa é muito fácil. Como é que você faz para dar conta dos seus filhos, casa e vida profissional? Mesma coisa, e você? Como é que quem fica com seus filhos quando você está trabalhando? É isso. Que a gente joga a responsabilidade, caso ele não saiba ainda que ele tem, né? A gente fala assim, você não tem responsabilidades, né? Extra. E tem aquela última, né? Que a gente, eu acho que debateu aqui, eu acho que de forma mais enfática, né? Eu pensei em você para esse cargo, mas a gravidez vai atrapalhar você no crescimento da empresa. A sua empresa que eu acho que vai andar para trás se você não olhar para a gravidez e para as questões específicas da mulher. Ai, que lindo! Essa foi linda! Ela é maravilhosa. Adorei! Ela é maravilhosa. Ai, gente, olha, foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que tem muitos debates ainda que a gente precisa fazer. Hoje a gente não pegou a questão das violências, dos centros de atendimento à mulher. A gente precisa falar sobre isso. São mais de 50 em todo o estado. Olha isso aí, olha os dados aí, olha os resultados. Estão à disposição de vocês, mulheres. É isso. Com uma equipe técnica, olha, que eu tenho tido o prazer de trabalhar de perto agora e que eu fico muito orgulhosa como servidora pública do Estado de saber, né, que a gente tem pessoas muito competentes trabalhando, né, e lidando na ponta e lidando ali com questões muito capacitadas, assim, tem sido para mim uma experiência profissional e como cidadã, como eu falei, né, porque não dá pra gente muitas vezes separar esse papel e saber que a gente pode contar, né, com esses serviços públicos de qualidade. E aqui no município de Teresópolis nós temos uma Secretaria Municipal da Política para a Mulher e nós temos centro de atendimento. Então, não sei aqui, não tenho como passar aqui a informação de endereço, mas telefone. Mas depois a gente pode. Mas acho que num segundo momento, acho que até vale a divulgação. Eu acho que vale a gente agora, num próximo momento, num próximo bate-papo, a gente falar sobre esse centro de atendimento. A gente levantou muita bola aqui, né? A gente levantou bola, deu cortada, né? Bem assertivas, de forma muito competente, né? Por isso que é muito bom estar ao lado de mulheres competentes, inteligentes, e a gente discutir essas temáticas. E num próximo momento a gente falar, tudo bem, e você que quer chegar lá? Isso. E você que está precisando de ajuda para sair de relacionamentos tóxicos, abusivos, a gente tem falado sobre isso aqui em alguns podcasts também. Quais são os canais, como que a gente faz? E aí eu não poderia encerrar o podcast de hoje sem deixar, e aí como um compromisso público do nosso canal, em falar quais são os canais de denúncia que nós temos no nosso estado. Então a gente vai encerrar falando sobre esses canais.
Porque tem gente que pode ter assistido isso tudo e falar, isso tá tão longe da minha realidade. Vocês estão discutindo cargos de poder, mas eu ainda não consegui sair desse relacionamento. Eu diria... Como que ela faz para pedir ajuda? Eu diria que o primeiro que a gente pode falar já aqui, Diane, é o aplicativo Rede Mulher. Nós temos um aplicativo que é uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher com a Secretaria de Polícia Militar. Você consegue baixar em qualquer uma das plataformas, né? Rede Mulher. Só botar Rede Mulher, que aparece lá o aplicativo para download. No aplicativo você consegue até pedir uma medida protetiva. Você consegue eleger o referenciado, você vai conseguir, inclusive, saber qual é o centro de atendimento à mulher mais próximo a você naquele momento. Você tem a sala Lilás virtual, que você consegue já relatar a sua situação ali por mensagem. E esse aplicativo ele pode, inclusive, ser camuflado dentro do seu celular, para que numa situação ali onde você esteja, né, em risco, enfim, não queira, né, que o seu parceiro saiba que você tem ali aquele aplicativo instalado, ele tem até um modo camuflado, né, dentro ali do celular para a mulher. Nossa, exatamente. que bacana. A Aline já falou, eu acho que esse é essencial. Lembrar sempre do número 190. 190, né? Perfeito. Então, que é o canal, né? Também, às vezes, não vai dar para baixar o aplicativo, ainda não tem o aplicativo. Uma situação mas uma rápida, situação emergencial. de emergência, porque o número 180 sempre foi muito divulgado em relação à violência contra a mulher, mas ele não é um número emergencial, o 180. 180 é para informações, é para encaminhamentos e tal. Emergência é 190. E esse é um número não só para quem está sofrendo violência, mas para o vizinho, também. Que não cabe mais a frase de não meta a colher, né? Ele Nessa pode também denunciar. Você também pode denunciar uma situação que você esteja ouvindo, que você esteja vivenciando na sua vizinhança. E a gente precisa construir isso socialmente. A gente precisa construir de forma coletiva essa rede de proteção, porque às vezes essa mulher ela não consegue, ela não tem força, mas quando acionada, às vezes não é na primeira, na segunda, mas na terceira ela consegue, por esse tipo de rede que vai envolvê-la, sair dessa situação de violência que ela se encontra. Verdade. Se você me permitir, né? Se as mulheres aqui de Teresópolis quiserem saber mais também sobre as políticas, né, para as mulheres que são implementadas, né, no âmbito estadual pela Secretaria de Estado da Mulher, a gente tem também canais, né, redes sociais, tem no YouTube, a gente tem no Instagram, SEC Mulher RJ. Então, fiquem todas muito à vontade, né, para nos seguir, né, e conhecer mais sobre as políticas para as mulheres. E acho que é isso. Foi maravilhosa a conversa. Isso, muito bom. Só tenho a agradecer. Foi muito rápido, né? A gente bateu esse papo. Gente, você com certeza gostou, você com certeza vai escrever lá que você quer que elas voltem. Elas vão voltar. A gente já fez compromisso público aqui, né? No ao vivo. Então, continua vindo com a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, dê sugestões e canal aberto também para pedir ajuda, caso esteja precisando de ajuda. Esse é um canal de atendimento público para você, de Teresópolis e de toda a região que esteja interessado nessas temáticas. E sugestão também de gente que vocês queiram trazer aqui para o podcast. A gente aceita também e a gente vai acolher. Um beijo grande para vocês e até a próxima.